Denúncia real dessa avó. O noivo da minha irmã era meu amante. Quando ela descobriu, em uma manhã qualquer, a cidade de Santo Aleixo acordou sob a neblina de outono, com suas ruas de paralelepípedos ganhando vida conforme os habitantes se preparavam para mais um dia rotineiro. Ana, professora de história da escola local, organizava suas aulas com a calma habitual, mas por trás de sua fachada tranquila, um turbilhão de segredos a consumia. Tudo ganhou um tom sombrio quando sua irmã Clara adentrou a sala com um sorriso radiante. "Ana, você não vai acreditar! O Léo me pediu em casamento!" exclamou, os olhos brilhando como se fossem estrelas. Léo, o homem de sorriso encantador e ar misterioso, era um nome familiar, mas por razões que Ana desejava esquecer. Nos tempos de adolescência, o romance entre eles era um turbilhão de paixão e intensidade, um amor ardente que surgiu num momento impróprio e nunca durou o suficiente. E agora, lá estava ele, prestes a se tornar parte da vida de sua irmã. A alegria de Clara contrabalançava as memórias dolorosas de Ana, que emergiam como fantasmas do passado. O aperto no peito aumentava à medida que ela tentava esconder sua preocupação. Conforme os dias passavam, o clima de euforia se misturava à tensão. Enquanto ajudava Clara nos preparativos do casamento, Ana se sentia como uma espectadora presa em um pesadelo que conhecia bem. O sentimento de culpa a corroía. O que aconteceria se Clara descobrisse a verdade? Se a força daquele amor escondido ressurgisse? Em um momento de descuido, Clara encontrou uma mensagem antiga entre Ana e Léo. Uma chama apagada, mas ainda ardente, que poderia consumir tudo. "Ana, o que é isso?" A voz de Clara cortou o ar como uma faca. O olhar de confusão e traição em seu rosto fez o coração de Ana disparar. A revelação da mensagem desencadeou uma avalanche de sentimentos. Como ela poderia explicar? O passado tinha uma maneira estranha de voltar, e aquele segredo que Ana acreditava ter enterrado agora ameaçava ressuscitar. O peso da escolha a sufocava. Deveria contar a verdade a Clara ou se manter em silêncio, arriscando que tudo que sua irmã sonhara fosse por água abaixo? Ana decidiu confrontar Léo, que parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente. No café da cidade, os olhares se cruzaram e, naquele instante, Ana percebeu que o charme de Léo escondia mais do que ela imaginava. O homem que ela amara com toda a força de seu coração não era o mesmo de antes. Algo em seus olhos a fez sentir que havia uma história não contada, um mistério que a consumia. Enquanto o casamento se aproximava, as tensões aumentavam. A certeza do amor de Clara pela nova vida não apagava o fio de desespero que se estendia entre as irmãs e Léo. Ana percebeu que cada decisão seria uma faca de dois gumes, cortando profundamente qualquer escolha que tomasse. O eco das risadas de sua irmã misturava-se com um lamento que vinha de dentro. E então Clara perguntou sobre a mensagem. "Ana, o que você estava fazendo com Léo? Me diga a verdade." A pergunta ecoou como um chamado do destino. O que ela deveria fazer agora? A verdade poderia libertá-la ou aprisioná-la para sempre em um ciclo de arrependimentos. A instabilidade do momento
deixava Ana em suspenso, entre o amor que queria proteger e o passado que a assombrava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana se viu paralisada com a pergunta de Clara. O mundo ao redor parecia ter diminuído, como se o tempo tivesse decidido desacelerar naquele instante. A verdade estava prestes a romper como um balão prestes a estourar. O coração batia forte e ela sentia o calor subir ao rosto. Mas antes que pudesse articular qualquer resposta, a porta do café se abriu com um estrondo. Desculpe, disse uma mulher de cabelos desgrenhados, praticamente entrando em pânico. Era Maria, uma conhecida da cidade, sempre falante e com uma história nova para contar. Porém, a expressão dela estava mais alarmante do que o normal. Vocês precisam saber de algo. É sobre Léo, gritou, enquanto os olhares de todos no café se voltaram para ela. O murmúrio da conversa desapareceu, dando espaço para o suspense. Clara olhou para Ana, os olhos cheios de expectativa misturada com insegurança. Ana sentiu seu estômago revirar. O que Maria poderia ter a dizer que mudaria tudo? Ele não é quem vocês pensam. Maria gaguejou com a respiração ofegante. Vi Léo com outra mulher. E não, era só uma vez. Eles estavam... Não pode ser. A voz dela se quebrou. Era a Cláudia, a ex-namorada dele, aquela que o deixou quando ele decidiu que ia embora do país. Ana ficou em choque. Cláudia? O nome a atingiu como uma bolada. Clara olhou para Ana confusa. Cláudia? A que foi para São Paulo? O tom de Clara já mostrava que a confiança em Léo começava a escorregar. Sim, ele estava com ela no parque. Riam, se abraçavam. Não sei se já ou se vão. A sala fervilhava com murmúrios. Ana tentava processar aquela informação. Como Léo, o homem que prometeu amor a Clara, poderia estar se envolvendo com outra em segredo? Mais um instante e Clara iria explodir. Foi então que o telefone de Ana vibrou. Um aviso de mensagem. Era Léo. Precisamos conversar, é urgente. O mundo desabou. O que mais poderia Léo ter a dizer? Ana observou Clara olhar para o celular com a expressão mais vulnerável que já viu. Ali, a certeza da confiança estava se desfazendo, como açúcar dissolvendo na água. O café ficou em silêncio, enquanto todos esperavam pela reação das irmãs. Clara parecia estar em um choque profundo, mas ainda havia um fio de esperança. Ana, por outro lado, sentia que todos os seus segredos estavam prestes a serem expostos, com a mesma força que as ondas quebram na praia. Vou contar a verdade agora. Ana se levantou, mas a voz estava trêmula. A tensão era palpável. Maria, a curiosa do café, observava cada movimento, como se a cena fosse um filme. Mas antes que Ana pudesse continuar, a porta se abriu novamente. Era Léo, com sua expressão de sossego, como se não soubesse de nada.
O ar ficou pesado. Todos os olhares foram lançados nele. Ele olhou em volta, notando a atmosfera tensa. Oi, pessoal, o que aqui está acontecendo? Perguntou, aproximando-se. Ana teve a sensação de que o chão tinha se aberto sob seus pés. Clara se virou bruscamente para Léo, os olhos brilhando com desconfiança. Você estava com Cláudia? O que está acontecendo, Léo? Uma pausa longa pairou no ar. E foi exatamente nesse momento que, do fundo do café, alguém gritou: a verdade. É que Léo está fugindo da polícia. Ele não é apenas um ex-namorado, é um criminoso procurado. O alvoroço imediatamente tomou conta do local. As vozes se misturavam. O que estava acontecendo? Ana sentiu o coração acelerar ainda mais. Os segredos da vida de Léo estavam vindo à tona e a realidade se tornava cada vez mais horripilante. Ana nunca poderia imaginar que naquele dia tudo mudaria. E que ela faria agora? A situação estava prestes a explodir. E a verdade completamente diferente, talvez, revelasse o medo que todos eles tinham de viver. E a angústia de Clara. O que mais poderia encontrar a partir desse momento? As vozes no café ficaram em total silêncio. O olhar de Léo se fixou em Clara e o clima tornou-se eletricamente tenso. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam. Clara respirou fundo, tentando processar a avalanche de informações. Maria estava quase em lágrimas. Ele não é quem vocês pensam, repetiu, agora quase em um sussurro. O pânico em seus olhos se misturava à curiosidade de todos. Oi, criminoso? Que negócio é esse? Léo finalmente falou, mas a incredulidade no tom não convenceu ninguém. Clara avançou um passo. Seu rosto pálido, agora manchado de rouba de raiva. O que você tem a dizer sobre isso? Perguntou. A tensão em sua voz quase palpável. A sala ficou grudada no seu olhar, esperando por uma resposta. Léo hesitou. Isso é um engano. Vocês não têm ideia do que estão falando. Ele tentou desviar o olhar de Clara, mas não pôde. Ana estava em um turbilhão. A verdade agia como uma corrente elétrica, arrastando-o para um abismo desconhecido. E então, antes que alguém pudesse pensar no que dizer, o caos tomou conta novamente. Você estava com Cláudia. Sabe o que isso significa? Clara disparou, e todos puderam ver a fragilidade de um castelo de cartas prestes a desmoronar. E foi nesse instante que, sem aviso, uma sirene policial cortou o silêncio do café. O som ecoou como um fantasma, trazendo à superfície a realidade que pairava no ar. A multidão se agitava, os murmúrios se intensificavam. Léo se enfureceu. Ele piscou em direção à porta, seu corpo tenso como uma corda, prestes a se romper. Eu não sou criminoso! Vocês mal me conhecem! Ele se virou, tentando escapar, mas, para a surpresa de todos, foi interrompido. Um homem alto, vestido com um terno escuro e expressão severa, entrou no café como se estivesse em um filme de ação. Léo Mendes, você está preso! O anúncio foi como um raio, um choque que os atingiu direto ao coração. O homem avançou em direção a Léo, com um olhar fixo e determinação em cada passo. Era um policial, e a cena se desenrolava como um pesadelo, as temidas palavras reverberando na mente de todos. Você tem o direito de ficar em silêncio. Ana ficou paralisada.
O medo tomou conta dela. Léo estava sendo levado. E a verdade que ela temia tanto, que poderia destruir sua relação com Clara, agora parecia irrelevante. O choque deu lugar a um novo tipo de urgência. E justo naquele momento, enquanto o caos se desenrolava, uma mulher de sorriso calmo, que Ana não reconhecera até então, apareceu atrás do policial. Eu sou a irmã dele, e você não pode levá-lo sem ouvir a verdade. Vocês puderam ouvir o ar ficando denso. Clara olhou para Ana com olhos de desespero, a mente trabalhando em 1000 por hora. Irmã? Ana perguntou a si mesma. Irmã dele? Sim. Ele não é criminoso. Não como pensam. Léo só fez o que fez para me proteger. A mulher gesticulou freneticamente, enquanto todos mantinham os olhares fixos na cena. Ana sentiu um nó na garganta. A muralha em volta de Léo parecia desmoronar, levando um novo mistério com ela. Que tipo de proteção poderia justificar o que estava acontecendo? O pânico no ar era palpável, e enquanto Ana lutava para entender a situação, Clara olhou para a irmã com um misto de esperança e desespero. O que mais você sabe sobre ele? Clara perguntou, a voz quebrada. Essa mulher poderia ser a chave para coisas que Ana não sabia. E em um novo nível de intensidade, a situação foi se transformando em algo não apenas pessoal, mas ameaçador. Enquanto a sirene aumentava e as vozes em frenesi se tornavam incompreensíveis, Ana sentiu que o mundo estava desmoronando. Mas, ao mesmo tempo, uma nova verdade poderia estar prestes a ser desencadeada. E todos, principalmente ela mesma, precisavam estar prontos para o que estava por vir. O futuro agora estava envelopado em sombras e perguntas, e cada escolha poderia ser a diferença entre redimir ou condenar aqueles que amava. O que mais estava escondido? A história de Léo estava apenas começando a ser desvendada. Ana observava a cena diante de seus olhos. A tensão e o pânico cercando o café. O policial segurava Léo com firmeza. E a mulher que se apresentou como irmã dele falava apressadamente. Clara, com o rosto pálido e os olhos marejados, parecia prestes a desmoronar. O coração de Ana disparava. Ela sabia que tudo isso poderia explodir a qualquer momento. E você acha que pode levá-la embora sem explicar o que está acontecendo? A irmã de Léo insistia. Sua voz tremia, mas havia uma força desesperada em suas palavras. Todos ao redor pareciam à beira de um colapso. O murmúrio da multidão crescia. Precisamos da verdade e rápido. Clara disparou, olhando fixamente para Léo. O silêncio era pesado, quase insuportável. Léo, preso entre a lei e o amor de sua vida. Parecia uma sombra do homem que Ana um dia conhecera. Você não pode ser um criminoso, gritou Clara, e a dor que emitiu era palpável. E foi então que, com um grito, um homem de aparência desgastada irrompeu pela porta do café, com os olhos arregalados. Parem, eu tenho uma informação, ele berrou, fazendo todos se virarem. Era Pedro, um amigo de infância de Ana, que parecia ter corrido pela cidade como se a vida dele dependesse disso. A verdade sobre o que Léo fez envolve muito mais do que vocês imaginam. Ana sentiu um frio na espinha.
Que segredo mais poderia existir? Todos olhavam Pedro, a expectativa formando um tônus nervoso no ar. Eu soube que Leo não estava só ajudando a irmã dele, mas sim tentando proteger todos vocês de um problema muito maior. Pedro respirou fundo. Seus olhos se fixaram em Ana e Clara. Então ele continuou. Ele se envolveu numa situação que não controla mais. Cláudia, ela não desapareceu por acaso. Uma onda de murmúrios atravessou. O café. Ana fechou os olhos um instante, tentando entender. O que você quer dizer com isso? Clara questionou, a voz tremendo. Ela estava envolvida com pessoas perigosas. Leo se meteu numa encrenca e achou que poderia mantê-las longe de vocês se ficasse longe. Pedro insistiu. Mas a Cláudia, ela não vai deixar isso barato. Leo só queria proteger você, Clara. Os rostos nas mesas se contorceram em confusão. A tensão aumentava. O policial olhou para Leo, que estava pálido, quase paralisado. Uma única pergunta ecoava na mente de Ana. O que exatamente Leo havia feito? E se Cláudia estiver por trás disso tudo? Todos se fixaram em Leo, que soltou um suspiro pesado. Não pode ser. Clara estava em choque. Nenhum de vocês sabe o que está acontecendo, o que realmente está por trás disso tudo. E como se a situação não pudesse ficar mais intensa, a mulher que se apresentou como irmã de Leo resolveu entrar na conversa. Vocês não sabem, mas, na verdade, Leo é meu meio-irmão. E Cláudia, ela não é apenas uma ex-namorada. Ela é parte de tudo isso. A revelação cortou o ar. Ana sentiu um nó se formando na garganta. O que você está dizendo? Clara perguntou, sua voz quase inaudível. Que mais está escondido? A tensão se espraiava como um incêndio em campo seco. E o olhar de Clara se tornou um misto de medo e determinação. Leo não sabia que Cláudia estava de volta. Ela voltou para se vingar. E agora, Leo pode estar sendo alvo, ou pior, um peão em um plano muito maior. Isso envolve algo que pode destruí-lo, a mulher disse, o desespero tomando conta. Ana ficou paralisada. A vida que conhecia girava de ponta cabeça. Todos os segredos e mentiras estavam emergindo, e ela tinha certeza de que depois daquilo, nada seria como antes. O que mais poderia Leo ter escondido? A relação entre eles? O amor de Clara por Leo? Tudo estava sendo testado à prova. Ela olhou para Clara, que se mostrava inabalável, apesar do turbilhão emocional. Precisamos descobrir a verdade. Antes que seja tarde demais, Ana decidiu, a urgência pulsando em suas veias. Mas enquanto olhava para Leo, um pensamento sombrio lhe ocorreu. E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que imaginava? A tensão pesada pairava no ar enquanto todos olhavam para Leo. A expectativa crescendo a cada segundo. O silêncio era quase ensurdecedor e Ana sentia o coração tamborilar no peito. O olhar de Clara estava fixo em Leo, buscando respostas. E a pressão aumentava como uma tempestade prestes a eclodir. Mas então, em meio ao caos, algo muito mais sombrio começou a se desenrolar. Vocês não entendem. Leo finalmente quebrou o silêncio, sua voz cheia de desespero. Cláudia está realmente envolvida em algo perigoso. Mas não foi só minha causa. Ela
Ela sabe de algo sobre a nossa família. Algo que pode destruir tudo. O que ele disse bateu como um trovão. A expressão no rosto da irmã de Léo mudou instantaneamente, e um misto de confusão e preocupação tomou conta dela. Enquanto isso, eu tive que fazer escolhas para proteger todos vocês. Não só Clara, mas a mãe, meu pai. Léo hesitou, sua voz falhando. Eu tive que me afastar. O murmúrio entre a multidão se intensificou. Ana estava em estado de choque, mal conseguindo manter os olhos fixos nele. Que escolhas eram essas? O que Léo realmente queria dizer? Clara, agora com o rosto em choque, perguntou: proteger a nossa família de quê? Antes que Léo pudesse responder, a porta do café se abriu com um estrondo. Um novo homem entrou, os olhos escaneando a sala. Ele tinha uma presença imponente e imediatamente sugou toda a atenção. Era um advogado da cidade, alguém que Ana reconhecia. Desculpem interromper, mas estou aqui por ordem de Cláudia, ele declarou. E a sala se silenciou novamente, a tensão se tornando quase palpável. É sobre Léo. Se ele não se explicar agora, consequências sérias virão. O homem apontou o dedo para Léo. E o ambiente se transformou em um campo de batalha emocional. Léo olhou para o advogado e um misto de reconhecimento e pavor passou por seu rosto. Você? Ele mal conseguiu pronunciar a palavra. O que Cláudia quer, você não sabe. Não quero ouvir desculpas, Léo. O advogado retrucou, sua voz firme. Cláudia quer a verdade sobre o que realmente ocorreu no passado. E se você não contar, ela não hesitará em expor tudo, inclusive o que você sabe sobre a morte da sua irmã. As palavras caíram como uma bomba, e um grito abafado ecoou entre os presentes. Ana sentiu o sangue esfriar em suas veias. Cláudia estava envolvida na morte de alguém que Léo amava? Isso mudava tudo. Clara ficou paralisada, a cor drenada do seu rosto, e a mulher que se disse irmã de Léo parecia ter seus próprios problemas. A expressão dela revelava um misto de irregularidades. Você não pode levar isso mais longe, Léo. Ela implorou. Você precisa dizer a verdade. Nesse momento, a realidade se fragmentou. Ana percebeu que a verdade que estavam buscando era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. A sua mente girava com perguntas incontroláveis. Como a morte de uma irmã de Léo se entrelaçava com Cláudia? Quais segredos estavam enterrados nas sombras do passado? A lista parecia interminável. Léo, agora com lágrimas nos olhos, começou a murmurar. Eu não queria que soubessem. Eu não queria mais dor. Clara e Ana se entreolharam, todas as perguntas ainda pairando no ar. O que você fez, Léo? Clara sussurrou, seu coração batendo descontroladamente. Eu a protegi da verdade, mas agora isso pode destruir todos nós, repetiu Léo, e com isso a sala estava em choque. O que mais seria revelado? Cada palavra pairava como uma nova bomba prestes a explodir. O que seria dessa família? E, especialmente, de Clara e Léo. Antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, o café foi invadido por uma luz ofuscante. Sirenes e gritos ecoaram do lado de fora. O pânico começou a crescer novamente, e ninguém sabia o que viria a seguir. Tudo estava prestes a desmoronar,
e o futuro de todos ficou completamente incerto. O que Léo estava escondendo? O que significava realmente proteger a família? Cada um deles tinha uma escolha a fazer. E, enquanto o caos se desenrolava, Ana percebeu que as verdades ocultas eram muito mais perigosas do que poderiam imaginar. A tensão pesada pairava no ar, enquanto todos olhavam para Léo. A expectativa crescendo a cada segundo. O silêncio era quase ensurdecedor, e Ana sentia o coração tamborilar no peito. O olhar de Clara estava fixo em Léo, buscando respostas, e a pressão aumentava como uma tempestade prestes a eclodir. Mas então, em meio ao caos, algo muito mais sombrio começou a se desenrolar. Vocês não entendem. Léo finalmente quebrou o silêncio, sua voz cheia de desespero. Cláudia está realmente envolvida em algo perigoso, mas não foi só por minha causa. Ela sabe de algo sobre a nossa família, algo que pode destruir tudo. O que ele disse bateu como um trovão, a expressão no rosto da irmã Di. Léo mudou instantaneamente e um misto de confusão e preocupação tomou conta dela. Enquanto isso, eu tive que fazer escolhas para proteger todos vocês. Não só Clara, mas a mãe, meu pai. Léo hesitou, sua voz falhando. Eu tive que me afastar. O murmúrio entre a multidão se intensificou. Ana estava em estado de choque, mal conseguindo manter os olhos fixos nele. Que escolhas eram essas? O que Léo realmente queria dizer? Clara, agora com o rosto em choque, perguntou: proteger a nossa família de quê? Antes que Léo pudesse responder, a porta do café se abriu com um estrondo. Um novo homem entrou, os olhos escaneando a sala. Ele era um advogado da cidade, alguém que Ana reconhecia. Desculpem interromper, mas estou aqui por ordem de Cláudia, ele declarou, e a sala se silenciou novamente, a tensão se tornando quase palpável. É sobre Léo. Se ele não se explicar agora, consequências sérias virão. O homem apontou o dedo para Léo, e o ambiente se transformou em um campo de batalha emocional. Léo olhou para o advogado, e um misto de reconhecimento e pavor passou por seu rosto. Você, ele mal conseguiu pronunciar a palavra. O que Cláudia quer você não sabe. Não quero ouvir desculpas, Léo. O advogado retrucou, sua voz firme. Cláudia quer a verdade sobre o que realmente ocorreu no passado. E se você não contar, ela não hesitará em expor tudo, inclusive o que você sabe sobre a morte da sua irmã. As palavras caíram como uma bomba, e um grito abafado ecoou entre os presentes. Ana sentiu o sangue esfriar em suas veias. Cláudia estava envolvida na morte de alguém que Léo amava? Isso mudava tudo. Clara ficou paralisada, a cor drenada do seu rosto, e a mulher que se disse irmã de Léo parecia ter seus próprios problemas. A expressão dela revelava um misto de irregularidades. Você não pode levar isso mais longe, Léo, ela implorou. Você precisa dizer a verdade. Nesse momento, a realidade se fragmentou. Ana percebeu que a verdade que estavam buscando era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. A sua mente girava com perguntas incontroláveis. Como a morte de uma irmã de Léo se entrelaçava com Cláudia?
Quais segredos estavam enterrados nas sombras do passado? A lista parecia interminável. Léo, agora com lágrimas nos olhos, começou a murmurar. Eu não queria que soubessem. Eu não queria mais dor. Clara e Ana se entreolharam, todas as perguntas ainda pairando no ar. O que você fez, Léo? Clara sussurrou, seu coração batendo descontroladamente. Eu a protegi da verdade. Mas agora isso pode destruir todos nós, repetiu Léo. E com isso a sala estava em choque. O que mais seria revelado? Cada palavra pairava como uma nova bomba prestes a explodir. O que significava realmente proteger a família? Cada um deles tinha uma escolha a fazer. E enquanto o caos se desenrolava, Ana percebeu que as verdades ocultas eram muito mais perigosas do que poderiam imaginar. Foi quando, abruptamente, uma mulher da multidão, que ninguém reconheceu, gritou. Cláudia está aqui! Todo o café virou uma confusão. As vozes se misturavam, as expressões eram de medo e expectativa. Ana virou-se rapidamente e, para seu espanto, viu Cláudia parar à porta. Ela parecia diferente, mais determinada. Seus olhos brilhando com uma intensidade que aterrorizava. Cláudia atravessou o café com passos firmes e parou diante de Léo. Você não deveria ter feito isso, Léo. Agora todos vão saber a verdade. Aquelas palavras carregavam um peso que fez o estômago de Ana revirar. A verdade? Que verdade? Léo queimou de raiva, mas havia medo em voz. Cláudia, isso não é o que você pensa. Mas antes que pudesse terminar, Cláudia puxou algo do bolso. Era um pendrive. Isso contém tudo. Documentos, vídeos, tudo que você esqueceu. Ana sentiu um frio escorregar pela espinha. Um vídeo? O que isso poderia significar? A sala se calou enquanto todos esperavam. O caos havia se transformado em um suspense mortal. Clara estava paralisada, olhando entre Léo e Cláudia, seu rosto refletindo a intensidade do momento. Você não pode fazer isso, Léo gritou, mas Cláudia parecia imperturbável. Talvez você devesse ter pensado antes de fugir da verdade. O desespero em sua voz era evidente, mas Ana não conseguia desviar os olhos. O que Léo tinha escondido, enquanto a tensão aumentava, um choque verdadeiro se desenrolou. Cláudia apertou um botão no pendrive e uma tela na parede do café começou a mostrar imagens. Uma família reunida. Léo com uma mulher mais velha. E Ana reconheceu o rosto. Era sua mãe. As peças começaram a se encaixar na mente de Ana. E o que deveria ser revelado se transformou em um pesadelo. O que Cláudia sabia? O que mais estava escondido? Ana sentiu o coração parar. E, neste instante, a vida deles nunca mais seria a mesma. A tela começou a exibir imagens de uma vida que Ana nunca soubera. Ela viu rostos sorridentes, celebrações e o olhar de Léo ao lado de uma mulher que não parecia ser Clara. O mistério se aprofundava quando lentamente o rosto da mulher começou a se revelar. Seu coração disparou. Era sua mãe. Ana sentiu um fio intenso tomar conta dela. Não, isso não pode ser, sussurrou, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. Clara, do lado dela, ficou em choque, o rosto branco como um papel. O caos se aproximava e a revelação transformava o clima, drenando a energia do café. Léo estava associado a algo muito mais profundo do que um simples amor perdido.
Ele tinha vínculos que ligavam suas famílias de uma forma obscura. Cláudia ergueu a cabeça, sentindo a vitória. Viram? Leo não pode se esconder da verdade. Esse vídeo diz tudo. Enquanto os olhares se voltavam para Leo, o nervosismo tomava conta dele. Ele se debatia entre desespero e raiva. Por que você fez isso, Cláudia? Você não sabe o que está em jogo. Sua voz aumentava. Entretanto, aquele clima de revelação deu lugar a uma outra camada de intensidade. Ana notou algo no olhar da irmã de Leo. Uma tristeza profunda misturada à determinação. Você não entende, Leo. Se essa verdade sair, não vai afetar só você, mas todos nós. As palavras saíram como um sussurro, mas eram ensurdecedoras. Como assim? Clara exclamou. O mundo estava desmoronando ao seu redor. O que você quer dizer com isso? O que mais você está escondendo? Nesse momento, o advogado de Cláudia levantou a mão e o silêncio tomou conta de todos novamente. Isso pode parecer uma bomba, mas temos que encarar a realidade. A morte da irmã de Leo, ele hesitou, a tensão palpável no ar. Está conectada a interesses sombrios. Seus olhos varreram a sala. Ela não foi um acidente. E Leo, ele pode saber mais do que admite. Ana não conseguia processar, e um nó na sua garganta parecia se fechar a cada palavra que saía da boca do advogado. O que mais havia por trás daquela conexão entre os dois? Era tudo um grande jogo de peças que se interligavam. E quanto mais pensava, mais perdida se sentia. Não é só amor ou traição, é vida ou morte. Mesmo Leo parecia confuso, como se suas próprias palavras fossem um eco distante de algo que ele mal podia entender. E então, como um galope de trovoadas, a porta do café se escancarou com um estrondo. 2 homens robustos, de terno escuro e visível autoridade, entraram. O ar se tornou pesado, como se o tempo tivesse parado. Eles olhavam para Leo com um olhar que falava mais do que qualquer palavra. Leo Mendes? Um deles ergueu a voz. O tempo parou dentro do café. Ana sentiu uma onda de pânico. O que estava acontecendo? Leo estava prestes a ser desmascarado de uma forma que nenhum deles poderia prever. O advogado ficou rígido, suas expressões agora revelando um medo que nunca imaginara. É hora de... Por se rever algumas contas, o homem disse. Temos questões pendentes. As palavras pareceram perfurar o ar. Ana não sabia se estava mais assustada com os homens ou com a realidade que estava começando a desmoronar. A sala estava em um frenesi silencioso. A verdade que Leo escondeu é muito mais letal do que essa história de amor proibido, sussurrou Pedro, que estava aos fundos, e cujas palavras pareciam uma lâmina cortante. Ana olhou para Clara, que agora encarava Leo com um olhar de desespero e traição que cortou o coração dela. Os 2 homens avançaram em direção a Leo, prontos para o que pareciam ser desdobramentos devastadores. Ana sentiu que sua vida toda estava se despedaçando em câmera lenta. Não, esperem, gritou Clara, mas era como se já não houvesse como voltar atrás.
O café se encheu de murmúrios em suspense. Todos estavam tentando entender o caos que acabara de se instalar, como se cada um estivesse preso em suas próprias tormentas internas. Então, no fim da frase proferida por Léo, enquanto ele tentava se justificar, poderia-se perceber a vacilação em sua voz. O que eu fiz era para proteger todos nós. Mas antes que pudesse terminar, uma mão na porta o interrompeu. Uma figura familiar que todos conheciam. Era a mãe de Ana. A expressão no rosto dela era de um medo profundo. Léo, o que você fez? Sua voz era uma mistura de choque e dor. E com isso, Ana sentiu como se o chão tivesse se aberto embaixo dela. O que mais estava escondido? As verdades estavam desnudadas, mas novas camadas de mistério se revelavam. A sala estava em erupções de emoções, e Ana percebeu que por trás de cada revelação ainda havia segredos que podiam destruí-los a todos. O que mais estava por vir? E quem poderia realmente ser confiável? A tempestade estava apenas começando. A tela começou a mostrar fotos de uma vida que Ana não conhecia. Rostos sorridentes e comemorações. O olhar esperançoso de Léo ao lado de uma mulher desconhecida. E então, o choque. Era uma mulher que se parecia com sua mãe. Não, isso não pode ser, sussurrou, enquanto o caos parecia tomar conta do café. Clara ficou sem palavras, os olhos arregalados, enquanto a realidade a atinge como um soco no estômago. Cláudia observou tudo com um sorriso maléfico. Viram? Léo não pode escapar da verdade. Essa gravação diz tudo. Engolidos pela revelação, todos se voltaram para Léo, esperando. Ana sentiu o coração hesitar. O que foi isso? Que segredos ele tinha escondido? O advogado de Cláudia se aproximou, sua expressão grave. Essas imagens mostram que Léo não é apenas um amante. Ele tem laços familiares mais profundos que envolvem mentiras e manipulações. As palavras ecoaram na sala, como um trovão. Léo estava mais perto do que nunca do centro do caos. Léo, em choque, gaguejou. Cláudia, isso não é o que parece. Eu só queria proteger todos. A confusão multiplicava-se e o clima torna-se insuportável. Não era só amor e traição. Havia muito mais em jogo. Segredos enterrados sob camadas de dor. Como isso pode ser possível? Clara interveio, a voz se quebrando entre a incredulidade e a mágoa. Você estava com minha irmã? Não pode ser verdade. A tensão era palpável e as expressões eram de desespero. Ana estava prestes a desmaiar sob a pressão. E tudo se desenrolava diante de seus olhos. Cláudia, triunfante, se virou para o advogado. Agora você pode explicar a eles do que se trata realmente. O advogado assentiu, a gravidade tomando conta de seu rosto. Léo, você precisa entender o que estava escondido nesta gravação não é apenas sobre você, mas sobre um legado de mentiras que assombra suas famílias. E de repente, a porta se abriu novamente com um estrondo, e duas figuras conhecidas entraram. Era o pai de Ana, juntamente com um detetive. O rosto do pai
Era uma mistura de pânico e determinação. Léo, não faça isso. Você não sabe o que começou. O detetive avançou, suas palavras afiadas como uma lâmina. Léo Mendes, você é um suspeito em uma investigação criminal. Nós temos informações sobre você e sua ligação com a morte da sua irmã. Temos provas disso. Os murmúrios na multidão aumentaram, a sala agora fervilhando. Ana não podia acreditar. O cenário mudava a cada segundo. Isso não é possível. Eu não me envolvi na morte dela. Léo gritou, os olhos cheios de medo. Clara olhou para ele com lágrimas nos olhos, como se tudo desmoronasse. Precisamos saber a verdade. O advogado de Cláudia pressionou, a urgência na voz. Disso depende a segurança de todos nós. A pressão estava aumentando e Ana sentia tudo desmoronando ao seu redor. Era um jogo mortal agora. Mas então, quando todos esperavam a resposta de Léo, a figura da mãe de Ana tomou coragem e gritou: Para! Preciso dizer a verdade. O choque era palpável. O que ela iria revelar agora? O que mais estava escondido? O suspense pairava no ar, e o futuro de todos tornou-se um mistério. A sala tremeu. Sob a gravidade do que estava prestes a acontecer, e Ana sentiu que a resposta para tudo estivesse agora prestes a surgir, ou a destruição deles. Eu sou a única que pode resolver isso, ela disse. E o coração de Ana parou. Como assim? O que mais ainda não foi revelado? O que sua mãe sabia? Todos permaneciam paralisados e a tensão era tão forte que era quase insuportável. A verdade estava prestes a estourar. E Ana sabia que nada mais seria o mesmo a partir daquele momento. O que viria em seguida? A sala parecia prestes a explodir. O coração de Ana estava a mil e o olhar dela se fixou na mãe, que agora estava no centro da confusão. Eu sou a única que pode resolver isso, repetiu, a voz trêmula. O impacto daquelas palavras cortou o ar pesado que cercava o café. Todos estavam paralisados, olhos fixos nela. E então a mãe de Ana respirou fundo. Vocês não estão vendo? Isso não é só sobre Léo. Isso é muito maior. Clara ficou em estado de choque, boca aberta, sem saber como reagir. Que diabos você está dizendo? Léo interrompeu, sua voz elevada, misturando medo e raiva. Você não pode simplesmente entrar aqui e lançar acusações. Mas a mãe não recuou. A determinação no olhar dela era palpável. Léo, você só conhece uma parte da história. A razão pela qual sua irmã morreu não foi o acidente. Foi uma armação. As palavras dela cortaram como uma navalha. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ela havia acabado de ouvir. A morte da irmã de Léo, algo já doloroso, agora se tornava um mistério ainda mais profundo. Como assim uma armação? A pergunta escapuliu da boca de Clara. Quase um grito. Vocês não entendem. Cláudia não é só uma ex-namorada. Ela estava envolvida em algo muito sério. A nossa família, ela sempre escondeu a verdade, disse a mãe, gesticulando com as mãos. O nervosismo evidente. Uma onda de murmúrios percorreu o café. O advogado de Cláudia parecia estar à beira de perguntar algo,
Mas antes que pudesse, a porta se abriu novamente. Um homem que parecia ter saído de um filme de ação entrou, rosto tenso e olhar determinado. Eu sou o detetive. Temos informações sobre a ligação de Cláudia com a morte de uma pessoa. Alguém que vocês conhecem. A sala congelou. Cada respiração estava retida. Quem? Léo questionou. A voz falha agora. O que vocês ignoram é que essa guerra de famílias começou muito antes. A morte da irmã de Léo, os segredos, tudo está conectado ao passado. Sua mãe sabe mais do que diz. O detetive disparou, os olhos penetrantes fixos em Ana. O ar ficou pesado mais uma vez. O que mais a mãe sabia? A verdade estava surgindo em camadas, e Ana sentia um nó se formando dentro dela. Você tem que contar, mãe. O que mais está escondido? Sua voz mal era um sussurro. Mas o detetive continuou. Precisamos da verdade, senão todos vocês estarão em perigo. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou do fundo do café. Uma mulher, como um fantasma, surgiu da multidão. Não! Não parem! Ela era Cláudia, com o rosto pálido e os olhos arregalados. O pânico dela era visível. Se você contar a verdade, vai destruir tudo. O clima mudou de novo. O detetive virou-se, surpreso com a aparição dela. O que você está escondendo, Cláudia? Sua voz firme refletia a determinação do papel que agora ela tinha. Eu não queria que isso fosse revelado. Léo, não faça isso. Ela olhou para ele, desespero em cada palavra. Mas o que realmente estava acontecendo? A sala estava em erupção. As expressões mudaram de descrença para medo verdadeiro. Ana olhou para Léo e então mais uma vez para sua mãe. O que você sabe realmente? As palavras saíram como um grito. E então, lá no fundo do café, a energia mudou mais uma vez. A mulher que antes parecia tão segura estava agora à beira do colapso. Eu vou contar. A conexão entre nossas famílias foi eu quem viu sua irmã naquele dia. E a morte dela não foi por acidente. Nunca foi. O que estava acontecendo? Ana sentiu o sangue esfriar. Cláudia estava prestes a derrubar uma bomba que poderia acabar com tudo. O silêncio tomou conta. E o café parecia uma caixa de tensão, prestes a explodir. Ana se perguntava: quem poderia realmente ser confiável agora? Qual seria a verdade que poderia separar ainda mais as suas vidas? Um eco de gritos se aproximava do horizonte, e Ana se apercebeu que a devastação estava apenas começando. E, com um olhar perdido entre Cláudia e Léo, ela sabia que nada seria como antes. A última peça do labirinto da verdade havia sido lançada no tabuleiro. E onde tudo isso acabaria? A tensão era palpável. Todos os olhares, as emoções, o pânico, tudo convergia para aquele único momento. A mãe de Ana olhava para Cláudia com uma expressão de determinação. Tudo o que fiz foi para proteger vocês. Mas agora, a verdade não pode mais ser escondida. Cláudia recuou, os olhos arregalados. Você não pode fazer isso. Se você contar, tudo vai desmoronar. Mas a voz da mãe de Ana estava firme. A verdade é que não podemos viver com mentiras. A morte da sua irmã, Léo, não foi o acidente. Alguém a tirou de nós, e você precisa saber disso.
O silêncio tomou conta da sala, enquanto todos absorviam as palavras que pairavam no ar. Léo estava em choque. A expressão em seu rosto mudando de amor e desespero para uma mistura de raiva e tristeza. A provação que todos enfrentavam estava prestes a ser revelada. Ao contrário do que você pensa, Cláudia, essa não é só sobre você. E, Léo, o que eu vi? A voz da mãe de Ana vacilou um instante, mas ela se reafirmou. Eu vi coisas que nunca deveria ter visto. E você esteve no centro disso, Cláudia. Cláudia parecia prestes a desmoronar, o pânico invadindo seu olhar. Não, não, você não pode! Os homens em terno escuro que entraram antes se aproximaram, a firmeza de suas vozes determinando o ritmo. Precisamos da verdade, Cláudia. A segurança de todos depende disso. Com um esforço visível, Cláudia separou as palavras, revelando a fundo um segredo obscuro. Eu não queria que fosse assim, mas não posso deixar que Léo pague por algo que não fez. Subitamente, tudo se estendeu para um momento valioso. A tensão no ar se concentrou em um único ponto, como um arco prestes a se soltar. Então, Léo olhou direto para Ana e ela sentiu um aperto no peito. Eu só queria proteger todos. A sinceridade em sua voz reverberou, um pedido silencioso por perdão. Enquanto os olhos de todos se moviam entre Léo e Cláudia, Ana sabia que aquele era o momento crucial. Ela tomou uma respiração fundo e, com a coragem que não sabia que tinha, falou: O que aconteceu, Léo? O que você não me contou? Eu me envolvi em uma situação que não consegui controlar. A morte da minha irmã foi um acidente, mas Cláudia, ela estava envolvida com pessoas que não deviam. Estava tentando me proteger e isso acabou se transformando em um pesadelo. Sua voz tremia. A dor ali era palpável. A mãe de Ana olhou fixamente, como se todas as peças começassem a se encaixar. Léo, devemos dar um basta a essa situação. Essa é a nossa chance de acabar com esse ciclo. Com determinação renovada, Léo se virou para Clara. Eu só queria que você fosse feliz, mas agora percebo que a verdade é a única saída. O que você deseja saber, eu vou contar. Estou aqui para isso. Os olhares se tornaram mais suaves. Um sentimento de esperança começou a surgir no café. Cláudia, por outro lado, fixou o olhar no chão, abatida. As tensões que pareciam impossíveis estavam se dissipando. E nesse momento, a sala não era apenas um espaço cheio de pessoas. Era um lugar onde se poderiam encontrar respostas, onde a dor poderia ser aliviada. Finalmente, Léo olhou nos olhos de Clara. Estou pronto para enfrentar tudo isso, por você, por todos nós. O eco se perdeu entre murmúrios de apoio. A certeza de que, independentemente do que viria a seguir, a verdade tinha o poder de libertar. Mas, subitamente, o detetive interrompeu. É um bom começo, mas ainda há muito a fazer em relação a essa investigação. Precisamos agir rápido. A sala tornou-se um campo de batalha emocional e a conexão entre eles se fortaleceu. A busca por justiça estava apenas começando. Antes que todos esquecessem, um sorriso leve cruzou o rosto. Ana, estamos juntos
e não deixaremos que nada nos separe. Nesse instante de alívio, as sombras começaram a se dissipar, e toda a força na sala poderia levar cada um a um novo começo. Agora, uma nova jornada se iniciava. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora e ajude a impulsionar este canal. Não deixe a sua voz de lado. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.